tipo assim. Provavelmente você já usou um desses termos ou conhece alguém que usa frequentemente na sua oratória ou até mesmo na escrita. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os vícios de linguagem. Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir para não se esquecer de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que vão vir e, claro, me acompanhar nas outras plataformas digitais como o Instagram, que eu vou deixar aqui, onde eu compartilho diversos conteúdos e também posso ter um contato mais próximo com vocês. Pessoal, tudo bem? Com um cenário novo hoje, com o solzinho, o astro rei aqui e um pouquinho de natureza. Espero que vocês escutem bem esse vídeo, mas hoje eu quero falar sobre um tema leve, importante e que eu gosto bastante, que é oratória. E hoje a gente vai falar em específico sobre os vícios de linguagem. Provavelmente você já conheceu alguma pessoa que tem algum vício de linguagem, ou você, de repente, faz uso de alguns termos com frequência e não percebe o quanto isso pode afetar na sua comunicação eficiente. E a gente vai falar um pouquinho sobre como quebrar esses vícios de linguagem, mas primeiramente como identificar eles na sua comunicação. Então, no início do vídeo eu dei alguns exemplos que são comuns da gente usar, os chamados jargões ou termos, gírias que a gente tem muitas vezes com os nossos amigos ou nas nossas comunicações interpessoais, só que às vezes a gente não percebe que usa eles de maneira muito reiterada, ou seja, de maneira muito frequente, fazendo com que isso polua demais a nossa comunicação. Como que isso pode ser prejudicial? Isso pode ser prejudicial no momento em que eu não consigo ser claro na minha comunicação e que isso acaba afetando o ouvinte ou o público que está me escutando. Eu gosto de contar aqui uma história como exemplo, que eu também costumo muito usar nas minhas mentorias, em que eu já atendi alunos com vícios de linguagem, que realmente tinham vícios de linguagem muito repetidos, tanto no momento de falar presencialmente com alguém, como também na escrita. E isso era muita preocupação deles em relação a como acabar com esses vícios de linguagem. Eles mesmos reconheciam que tinham esses vícios. E um exemplo que eu contava, que era relacionado a uma história, inclusive, foi que eu já tive professores que tinham diversos vícios de linguagem e que isso, de certa forma, afeta a atenção do aluno. É muito preocupante para um professor que tem que ter metodologia e didática de ensino ter vícios de linguagem no momento que ele apresenta aquela matéria ao aluno. Por quê? Vou te contar a história de que eu estava um dia numa palestra e era uma palestra com um tema muito excelente, que eu tinha muito interesse em aprender e com profissionais renomados, de verdade. Só que o que aconteceu? Quando o professor ele começou a explanar aquele tema, ele começou a falar um pouquinho sobre o tema de interesse, que eu estava assim totalmente muito atenta para aprender, eu percebi que ele tinha um vício de linguagem muito repetido. A cada frase que ele terminava, ele usava o né. Provavelmente você conheça pessoas que usam muito o né ou algum outro tipo de vício de linguagem. E qual foi o problema disso? O problema foi que ao longo do discurso dele, do diálogo, né, da apresentação, ao invés de eu prestar atenção no tema em específico, que era de meu interesse, eu comecei a prestar atenção em quantos nés ele usava nas frases. Ou seja, eram todas as frases. E, consequentemente, o que aconteceu? A mensagem que ele tinha como objetivo de passar aos ouvintes, eu, no caso, que gostaria de entender o quanto ele tinha conhecimento a respeito daquele assunto, acabou se esvaindo, ou seja, acabou se perdendo pelo vício de linguagem dele. Porque é muito fácil a gente acabar prestando mais atenção em um vício, em um jargão, em um termo que a pessoa use repetidamente, do que na sua mensagem, se isso é usado continuamente. Vou confessar, eu aposto que vocês em uma sala de aula já perceberam isso em relação a algum professor, ou até mesmo na apresentação de colegas, e acaba que você presta mais atenção naquela palavra que é repetida continuamente pelo palestrante ou pelo apresentador do que de fato no tema que ele está apresentando. Isso é muito ruim porque tira o objetivo da apresentação, você acaba não prestando atenção num conteúdo que pode ser muito rico e também o palestrante ou o apresentador acaba não sendo produtivo e ao mesmo tempo objetivo, trazendo aquilo que ele tem a intenção de provocar no ouvinte ou no público dele. E foi o que aconteceu comigo nessa palestra, que eu gosto de usar muito como exemplo para os meus alunos, que eu, mesmo entendendo toda a sistemática da oratória e tentando evitar vícios de linguagem, que eu também já tinha e tenho alguns, confesso para vocês, eu prestava muito mais atenção em contar quantos nés o palestrante usava do que de fato na apresentação dele, no tema que eu gostaria de aprender. Então é isso que eu gosto de usar como exemplo, que se torna um pouco preocupante e polui a comunicação, fazendo com que você não tenha a chamada comunicação efetiva, que todos nós queremos ter. Então cuide exatamente qual é o seu vício de linguagem. E essa é a primeira dica que eu, Carol, mas como ter
terminar com os vícios de linguagem. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a gente não consegue terminar com um vício, principalmente de comunicação, de uma hora para outra. A oratória ela requer treino, prática e aperfeiçoamento. Então você não vai conseguir ser um expert na oratória, até porque isso não existe, mas ao mesmo tempo você não vai conseguir se livrar de um vício de linguagem tão rapidamente. Vai exigir um pouquinho de esforço, mas a boa notícia que eu posso te dizer é que tem solução sim. E a primeira das dicas é que você identifique qual é o seu vício de linguagem. Por exemplo, você costuma usar muitos nes no final de cada frase, você costuma usar muito tipo assim, ou de repente Isso você precisa identificar para primeiro saber qual é o vício que você tem mais costume de repetir. E depois de identificar, a gente vai começar a elaborar como exterminar com esses vícios pouco a pouco. Uma coisa que eu quero que você entenda é que os vícios eles são muito bengalas, são válvulas de escape que a gente tem muito por quê? Pela falta de fazer pausas entre as frases e também como uma maneira que a gente tem de tentar não se perder ou acabar não dando o famoso branco na hora da apresentação. O que você precisa aprender é tentar substituir essas palavras que acabam sendo bengalas na nossa comunicação por outras semelhantes. Então, uma coisa que eu ensino é que o né, que a gente costuma muito utilizar ao final de cada frase, surge, na verdade, como uma palavra de confirmação. Só que em muitos dos casos, a gente não precisa usar o né na frase. Você usar, de repente, um né ou um né solto, não tem problema nenhum. O problema é quando você insere esse né ao final de cada frase. Por quê? Isso faz com que você também gere insegurança na sua comunicação. Ele é como se fosse uma palavra que está pedindo uma confirmação do seu ouvinte. Então, se eu estou falando, por exemplo, hoje o dia está lindo, né? Eu sei que o dia está lindo, vocês estão vendo que o dia está lindo, mas por que eu preciso perguntar para você se o dia realmente está lindo, se eu estou afirmando que ele está lindo? Então a gente acaba usando o né, que é uma necessidade de confirmação, quando na nossa própria frase a gente já está afirmando alguma coisa. E o problema disso é que a gente gera insegurança na nossa comunicação e não passa também credibilidade para o nosso tipo assim, que também é muito utilizado. Ele funciona como uma ligação entre uma frase e outra. Então, se eu estou comentando que o dia está lindo, mas tipo assim, ele poderia estar melhor, por que eu tenho que usar o tipo assim? Eu posso dizer, nossa, o dia está lindo, mas ele poderia estar melhor. Então, ao invés de utilizar o tipo assim, eu usei o must. E essa é a segunda dica que eu dou, que após você identificar o seu vício de linguagem, você consiga usar outras palavras em substituição. Então, é muito importante que você pegue um papel, folha, uma caneta e anote qual o seu vício de linguagem e depois procure saber quais palavras você pode usar em substituição àquele vício de linguagem, mas que vão provocar o sentido da frase que você deseja no ouvinte, para que ele entenda exatamente a sua informação. Então, como eu usei para vocês o exemplo, se eu quero ligar uma frase a outra, eu não preciso usar sempre o tipo assim. Até posso usar de vez em quando numa comunicação com amigos, mas vamos supor que você esteja numa reunião de trabalho e você use o tipo assim. Um pouco feia para uma apresentação de trabalho. Então procure usar quais verbos de ligação ou de repente qual palavra eu posso usar que ligue a minha frase e provoque o efeito que eu quero no meu ouvinte. Então uma dica bem banal que eu vou dar também, mas que é muito importante e faz muita diferença, é que você pesquise palavras semelhantes. E aí vem o nosso famoso dicionário para ajudar. Sim, o dicionário que está meio perdido, que quase ninguém quer usar, você coloca ali no Google uma palavra que você queira entender outros sinônimos e ela vai ser muito importante para te ajudar a ter um vocabulário muito mais rico. Eu gosto de indicar o site Sinônimos, porque aí você consegue descobrir outras palavras que têm o mesmo sentido que você queira dizer. É muito legal, vai enriquecer o seu vocabulário e vai tornar a sua oratória também muito mais limpa e muito mais assertiva. E aí a terceira dica que eu dou, que é muito importante, que é o que eu falo que para a oratória é muito necessário, é que você pratique, pratique, pratique. Não adianta você simplesmente identificar o seu vício de linguagem, pesquisar palavras semelhantes ou sinônimos, mas ao mesmo tempo não praticar isso no seu dia a dia. E a primeira prática que você vai fazer é consigo mesmo, é na frente do espelho. Sim, por mais que pareça muito louco, é assim que a gente consegue aprender, com a prática. E na oratória é ensinando, é falando, é treinando. Então você
você pode, de repente, montar um roteirinho ali de uma fala, mesmo que seja fictício, ou de repente uma apresentação que você vai fazer futuramente. Monta um roteiro, comece a substituir os seus vícios por outras palavras e comece a falar para você mesmo, para o seu marido, para sua esposa, para o seu namorado, enfim, para quem você queira treinar e se sinta à vontade, para conseguir começar a ter essa prática e isso se tornar natural no futuro. Para que o vício de linguagem ele suma completamente da sua oratória, você precisa treinar, praticar, para que isso se torne natural futuramente, você não volte a repetir. E quando for voltar a repetir, que seja muito insignificante e não fique poluindo a sua comunicação. De contas, em um trabalho, uma reunião importante, um momento que seja significativo para você, é muito estratégico que você tenha uma comunicação muito mais limpa, rica e também efetiva. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, falando um pouquinho sobre vícios de linguagem, que é algo muito comum para nós, seres humanos, principalmente nas nossas relações interpessoais, em que a gente acaba adquirindo umas gírias, termos entre amigos, entre família, mas é importante que a gente se preocupe em ter uma comunicação mais limpa, principalmente no ambiente de trabalho ou em um momento muito importante, porque afinal de contas, a comunicação ela atrai e ela pode ser muito persuasiva para os resultados que a gente quer alcançar. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu te convido para se inscrever no canal, não deixar também de me seguir nas outras plataformas digitais, onde eu compartilho outros conteúdos a respeito de oratória e da qual eu também sou mentora e tenho alguns cursos a oferecer. Então eu te convido a me acompanhar no meu Instagram e continuar acompanhando aqui o canal, onde eu vou estar sempre distribuindo conteúdo sobre o tema que pode ser interessante para você. A gente se encontra no próximo vídeo.